Bora lá para mais uma revisão de aula. English for Everybody. Tô brincando. Vamos lá. Conversation Class. Second Class. Assim como na primeira a gente viu lá, né, que a palavra first, que significa primeiro ou primeira, tem, né, essa terminação em ST. Tá? Second tem a terminação em ND. E vocês vão vendo isso ao longo das aulas e também tem o material que fala sobre os numbers in English. Tá? Tem os materiais que explicam, né, detalhadamente, coisa para leitura, tá, galera? Porque se eu for falar em vídeo vai ficar muito extenso, fica muito chato. Tá? E second class daily routine. Então aqui a gente vai falar sobre a rotina. Tá? Perguntas um pouco pessoais, mas bem pouco, tá? Em sua maioria aí são sobre hábitos. Tá? Então a gente começa aqui, ó, prefixando isso aqui, ó. What time do you? What time? Percebe que eu não falei what, tá? Já vamos perder esse what aí. What time? Eu tenho dois T's aqui, então por que eu vou falar what a time? Não precisa. Tá? What time. Eu vou sair de uma palavra e entrar em outra. Tá? Isso faz parte do Linking Words que a gente vai se aprofundando ao longo das aulas. Tá? E a gente também faz isso em português, tá bom? Então não adianta falar que inglês é difícil. What time do you? Que horas você? E aí vou colocando perguntas, vou fazendo as perguntas e aqui você tem modelos de resposta. Então aqui a primeira pergunta. What time do you wake up? Nossa, cadê a pergunta? Não estou vendo. A pergunta está sendo feita, você só tem que se preocupar em responder corretamente, tá? E aí a gente vai pegando, tentando fazer a correlação do que? Ó, wake up tá aqui, né? What time tá ali. Olha que legal. Então você não tem que ficar quebrando muita cabeça. What time do you wake up? I wake up at 6 o'clock. Tá? E what time do you get up? Esse get up, ele tá aqui, ficou nesse quadrado aí, eu fui editar. Mas enfim, deixa assim, tá? Qual que é a diferença de wake up para get up? Bora lá. Wake up. Despertar, acordar, tá? E get up é levantar. Mas as duas são a mesma coisa. Não, tá? Wake up é despertar, get up é levantar. Você pode estar sentado, deitado, e eu peço para você levantar em qualquer situação. E despertar é você estar, né? Não desperta, está dormindo, por exemplo. Ok? Então aqui a gente tem, ó, I wake up at 6 o'clock. 6 da manhã, esse o'clock significa em ponto, tá? E a gente só vai usar ele, né, galera, quando for horário redondo, horário em ponto, tá? 6 o'clock, 5 o'clock, 10 o'clock, por aí em diante, tá? Um exemplo de pronúncia aqui para vocês. E get up, exemplo de pronúncia daqui, ó. I get up at 6:15, tá? 6:15 também pode ser chamado quarter past, que eu não gosto de usar, é muito britânico, tá? E se for, por exemplo, 15 para 6, eu vou dizer quarter to 6. Mas a gente vai entrar nisso mais para frente, tá? Não vamos nos preocupar com esse negócio de horário agora, mais para frente a gente se aprofunda nisso. E aqui tá o que eu gosto de usar, que é tipo português, tá? 6, 15, 15 daqui. Os britânicos, eles têm um negócio aqui, ó, quarter past, que é uma parada, acho que vem do alemão, eu acho muito estranho. Eu não curto não, tá? Mas vamos aqui, ó, 6:15. E como é que eu vou falar outro horário? Da mesma forma, vai pegar o número que você quer, por exemplo, 8, 8:10, 8:10. Pronto, tá? É muito simples, muito tranquilo, tá? Então aqui, ó, what time do you wake up? I wake up at. What time do you get up? I get up at. Simples, simples, simples. Tá? E se tiver alguém para te ajudar na prática, peça ajuda. Tá?
Ou faz o que eu fiz, o que muita gente faz, que é ficar falando sozinho igual um doido, que dá certo também. Tá? A gente vai seguir esse what time aqui até mudar o tópico, tá, galera? Então, what time do you have breakfast? Eu vou destacar, porque é o que eu colocaria na pergunta, né? Ó, what time do you have breakfast? E o seu modelo de resposta já segue aqui, ó. I have breakfast at 7, 8:30, às 8:30, tá? E aqui tem outro exemplo. I have breakfast 8:30 at the office at my house. No escritório na minha casa. Nossa, não entendi o que é breakfast. Ah, vamos lá. O que é breakfast? Café da manhã, tá? E aí aqui, ó. I have breakfast, né? Você vai colocar só o horário. Deixa eu colocar a palavra at também. O horário ou lugar, igual tá no outro exemplo aqui, tá? Deixa eu colocar esse exemplo aqui para baixo. Eu acho que fica mais legal. Ctrl C. Vamos tirar ele daqui. Colocar ele para cá, tá? I have breakfast. Mudei o horário, mudei o lugar. E se eu quero falar que eu não tenho café da manhã? I don't have breakfast. Ok? Eu não tomo café da manhã. Tem gente que não toma café da manhã. É uma das minhas refeições favoritas aí, tá? Mudamos o tópico, tá, galera? Ó, do you go? Do you go to the gym or practice exercises? Se você vai a gym, tá? Esquece o G do português, né? Aqui é gym. Do you go to the gym or practice exercises? Se você vai à academia ou pratica exercícios. What time? Vocês já viram what time? Então é assim que a gente vai aprender a construir frases. Olha lá, resposta. I go to the gym. Então eu vou à academia. Before, que é antes. E after, que você vai lembrar dos after party, que é depois. Tá? Então, I go to the gym before I go to work. No meu caso, é antes de ir para o trabalho. I go to the gym at about 11 before lunch. Tem gente que vai para academia, né? Em torno das 11 aí antes do almoço, que é o caso do exemplo aqui, ó. I go to the gym at about 11, em torno das 11 before lunch, antes do almoço. Lunch em inglês é almoço, eu sei que é estranho, tá? Mas aí tem uma parada cultural, né? Gringaiada não para 2 horas para ir em casa almoçar. Diferente. Tá? Vamos lá. What time do you arrive? Vocês já viram what time do you wake up, get up? Agora viram go, viram have e estão vendo arrive. Então aí vocês estão vendo vários verbos, tá? E verbos em palavras, em frases, em exemplos, tá? E é assim que é uma forma, eu acho, né? Eu considero e é considerada por muitos professores a forma mais simples de aprender em frases. Tá? Ó, what time do you arrive at work? Então, que horas e o que? Ah, não lembro o que é arrive. Seu caderninho de inglês que você tem aí com certeza para fazer a anotação. E anota que arrive significa chegar. Tá? Então, I arrive at my office. Ah, mas eu não trabalho em escritório, eu trabalho numa clínica. Eu trabalho numa academia. Eu trabalho numa oficina. Mechanic shop. Beleza? Onde quer que seja que você trabalha, né? Você só vai mudar ali. Então não tem segredo. Tá pronto. E aí é praticar, tá? I arrive at my office, my clinic. I arrive... eu vou tirar esse my aqui. Colocar o D, tá? I arrive at the office, the clinic, the gym, the mechanic shop. Né? Então eu chego no, né? Às 8.
E aqui, ó, I arrive at the gym at 6 o'clock. E eu chego na academia às 6, por exemplo. Tá? Você pode mudar o seu horário, você pode mudar o local, não tem problema, tá, galera? Isso aqui é só exemplo, tá? Não tem que ser nada muito engessado. E aqui uma pergunta, né, que a gente pode deixar ela mais simples um pouco, tá? What do you do when you arrive at work? A gente tem what, que a gente já viu, que é o que é qual. E a gente tem when, que também está lá, né, no artigo WH Words, que é o primeiro material que eu mando para vocês. When, quando, arrive, que a gente acabou de ver, at work, no serviço. Então, o que você faz quando você chega no serviço? Olha, coloquei respostas curtas, tá? Tentei colocar mais curto, mais simples. I attend clients, eu atendo clientes. I attend, deixa eu colocar aqui, por exemplo, patients ou students. Maravilha, tá? I arrive at my office, ou, né, eu chego no meu escritório ou no meu serviço, and have a coffee, e tenho um café, ou seja, eu bebo um café with my coworkers, com os meus colegas de trabalho. Turn my computer on, ligo o meu computador, and start working on the processes. E começa a trabalhar nos processos, tá? Isso aí, no caso, né, se você trabalha no escritório, por exemplo. I arrive at school and go straight to the classroom. Eu chego na escola and go straight to. E vou direto a, vou reto pra, tá? To the classroom. São só exemplos. Eu espero que você procure opções, né, de como mudar isso aqui, ou que você me peça. Procure na internet ou me peça, tá? Beleza. Agora aqui a gente não tem uma pergunta, a gente só tem uma resposta. Qual que seria a pergunta para essa resposta? I go home for lunch at 1. Eu espero que você tenha entendido como que funciona, né? Ó. Na própria pergunta você já tem a resposta, tá? A gente ajuda. What time do you go home for lunch? Que hora você vai em casa, né, para almoçar? I go home for lunch at 1 p.m., 12:30 e por aí em diante, tá? O horário que você for. What time do you go back to work? Então, que horas você go back? Aqui, destacar. Que horas você retorna, vai de volta, né? Que horas que você volta para o trabalho. E aqui, eu coloquei 2 exemplos de resposta para dizer que eu não retorno para o trabalho, eu não volto para o trabalho. Qual que você opta aqui? Qual que você acha que é o correto? I'm not go back to work ou I don't go back to work? Vamos lá. Se você diz I go back to work, parabéns, tá? Parabéns. Se você disse I don't go back to work, ok? Por que eu não vou usar o I'm not nesse caso? Tá? É um pouco mais extenso, tá? Mas eu vou colocar aqui. A gente vai estudar isso mais para frente. I'm not. Quando que eu vou usar? Mais adjetivo ou verbo no gerúndio. Tá? Isso não é para agora, é para o futuro. Tá? Porque a explicação de gramática confunde muito. Tá? Mas, por exemplo, vou colocar só um exemplo aqui para ficar mais claro. I'm not angry. Eu não estou bravo. Tá? I'm not working. Eu não estou trabalhando. Tá? Então, temos verbo no gerúndio, ing, português indo, ando. Né? Ó, tá aqui. E adjetivo, né? Que é o nosso angry ali, para quem lembra do Angry Birds, né? Bravo, zangado. Ok? Isso é assunto para outra aula. Só uma explicação rápida. What time do you... Bagunçou. What time do you leave?
significa leave. Olha aqui, sair ou deixar. Ou até mesmo, se você quiser usar o verbo finish, que é terminar. I leave finish work at 6, 8, 20 o'clock. Se você quiser falar também, não tem problema, mas os americanos, principalmente os americanos, eles sempre optam pela forma mais fácil, né? Das 12 horas, por exemplo. Se são 7 da noite, eles não vão falar 19 p.m., né? 19 o'clock. Eles vão optar pelo 7 p.m. Tá? Eles são mais simplistas quanto a isso. Tá? Então aqui, ó, I leave ou finish work at 6, 8, noon e midday, 12, que é a mesma coisa. Tá? Meio-dia. Exemplo aqui de pronúncia. Vamos lá. What time do you have dinner? Que horas que você janta? E do you have dinner with your family or alone? Se você tem, né? Se você janta com a sua family or alone, sozinho. I usually have dinner at 7, at 9 with my family or alone. Tá? What do you do at night? O que é que você faz? Nossa, por que tem dois do? Ficou muito confuso, não entendi. Calma, tá? Calma. Aqui a gente está focando em prática, conversação, quebrar o gelo, perder um pouco do medo. As explicações de do, as explicações de verbo no gerúndio, de verbo to be, elas vão vir mais para frente, ok? Então, what do you do at night? I study, I watch TV, tá? I study, eu estudo, I watch TV, eu assisto TV, then go to bed. E depois vou para a cama. At 10, 11, 10 às 11, that's it. Só isso. Tá? That's it. Coloquei só dois exemplos, com study e com watch TV. Se você faz outras coisas à noite, é lógico que eu vou pedir para você ou procurar na internet ou me perguntar, que daí eu já vou te falar. Tá? E você vai adicionar aqui, mudar no seu documento, e aí a gente vai para a prática, ok? Aqui tem um diálogo, mas a gente não vai se preocupar com ele agora, a gente vai fazer ele na nossa aula. And, novamente, that's it. É só isso. Thank you.